Casa com o Chicão Tofani, eu recebo hoje um meu amigo de bancada da noite e dos business de muitos anos. Eu estou falando de Ayrton Rusch. Ayrton Rusch é um dos gremistas mais fiéis que eu conheço. Ele noivou no Estádio Olímpico, quando o Estádio Olímpico estava em ativa, me corri se eu estou errado, e saiu com a noiva caminhando até um Grenal no campo do Beira-Rio do Internacional. Foi essa história ou não, Ayrton? É isso. Esse meu gremismo me deu lá é o pórtico, aqueles que são antigos, que conhecem o Estádio Olímpico. O Estádio Olímpico tinha o pórtico dos campeões lá, que representava o heptacampeonato, 7 títulos em sequência. E eu achei, naquele momento, ia noivar, naquela oportunidade, e achei interessante que me misturasse naquele momento as duas paixões. Foi criativo, foi muito criativo, né, Chicão? Foi muito legal isso. Eu soube que tu tá também envolvido com a OAB também, né? Sim, eu tive a honra, Chicão, de ser convidado pelo presidente Leonardo Lamacchia para assumir a presidência do Tribunal de Ética da OAB. É uma função que me dignifica muito, me honrou muito, né? É resultado de 40 anos de advocacia, quando a gente recebe um reconhecimento dele, e a responsabilidade, porque a gente nunca acha que pode ser balizador do padrão da moral dos demais, né? Então, quando tu tem a responsabilidade exatamente de ser um mediador de uma condição assim, tu te fica extremamente envaidecido, mas com uma responsabilidade multiplicada. Então, eu agradeço muito ao presidente da OAB essa confiança, e estamos lá, é um tribunal, são 12 turmas com 8 julgadores, né? É um corpo de funcionários muito grande para administrar todo o tribunal, mas ele está funcionando e seguimos buscando, Chicão, a almejada justiça. O Lamacchia, o Leonardo, irmão do outro Lamacchia, que também foi presidente, né? Sim, o Claudinho é outra personalidade. O Claudinho é uma personalidade gaúcha, foi presidente da nossa OAB aqui em 2 oportunidades, foi presidente da OAB nacional, né? Nos honra muito, foi o primeiro gaúcho aqui do Rio Grande do Sul, oriundo daqui, a ser presidente da OAB nacional, né? E irmão do Leonardo, e o Leonardo agora dá sequência no trabalho, a família Lamacchia já está com a sua história escrita dentro da OAB gaúcha. O direito gaúcho sempre foi um direito... É difícil casos de corrupção e propina no judiciário gaúcho. Eu nunca tinha ouvido falar nada aqui. O judiciário gaúcho, eu acho que é um dos melhores do Brasil, né? Tu estás muito correto, Chicão. E mais, a advocacia gaúcha é muito combativa. Nós tivemos uma determinada época que nós tínhamos uma estatística, né, que só nós rivalizávamos no STJ, que vamos seguir. Primeira turma são os juízes, segunda turma o Tribunal de Justiça, e o STJ é a primeira instância superior, né? Que a gente pode dizer assim. E nós já chegamos a ter lá, a rivalizar em número de ações lá com São Paulo, que a população é muito maior, e mostrando como o advogado gaúcho combate, como o advogado gaúcho busca, né, o prêmio jurídico da recompensa do melhor direito. Então, para nós, para mim, que faço parte desse trabalho como advogado, é uma honra. O advogado gaúcho é muito combativo. Ele só se entrega quando nada mais é possível. Nada mais resta. Isso. Mas, doutor Ayrton Rusch, eu sei que você é candidatíssimo à nova gestão do Grêmio Futebol Catarinense, né? Porque o Grêmio fez tudo. O Grêmio, nessa gestão atual, ele conseguiu tudo. Conseguiu ganhar a Libertadores e conseguiu ir para a segunda divisão. Do inferno ao céu. Chicão, eu quero dizer assim, primeiro que ser gremista é quase como uma religião, né? Para nós, tu me imaginas, sou de uma família de 7 tios, 8 irmãos, um era o meu pai, e os outros 7 eram tios, os 8 gremistas. Meu pai fez 7 filhos, todos gremistas. Nós tivemos filhos todos gremistas. Nós somos uma família com mais de 50 pessoas nesta última linha. Não temos um colorado, Chicão. A nossa família é uma dinastia gaúcha. E, na verdade, assim como se comemora muitos títulos, né, a derrota nos é muito cara, nos é muito dolorida. E a gente, embora tenha o maior carinho, respeito pelos que lá estão hoje, são pessoas a quem conheço pessoalmente, pessoas probas, pessoas sérias, né?
Nós não estamos discutindo aqui caráter nem seriedade, mas assim, sim, competência esportiva. Então, como são gremistas de escola, mas a gente se resigna com o trabalho que estão fazendo agora, né? A gente resolveu, junto com um grupo importante de pessoas, disponibilizar o nome e estaremos participando do pleito, no pleito agora que se avizinha em outubro e novembro, serão as eleições do Grêmio, tanto para conselho como para a presidência do Grêmio. Então, esses grupos estão organizados, nós participaremos do pleito. Agora, provavelmente no mês de agosto já se anuncia mais ou menos a composição do trabalho que vai ser feito. E aí nós vamos seguir, mas te dizendo isso, o importante é isso, é que o Grêmio esteja saudável, que pessoas queiram dar seguimento a um trabalho no Grêmio. Nós temos já mais 2 candidaturas que se apresentam também, candidaturas respeitáveis, né? Sendo para o bem do Grêmio, sendo pessoas probas que buscam o melhor para o Grêmio, a gente vai estar sempre tentando contribuir. Como é que tu avaliza a SAF hoje no mercado brasileiro de futebol? A SAF é uma marcha inexorável, né? Porque os clubes têm muita dificuldade. Como os clubes são instituições políticas, Chicão, elas cedem muito à pressão. E tu sabes que o gerenciamento de uma empresa, se ele não é profissional, o que fazem os grandes grupos familiares? Quando as empresas começam a atingir um tamanho, um pico, elas profissionalizam sua gestão, né? Elas criam um conselho de administração, onde a família segue, mas as gerências executivas, as gerências executivas são todas de diretores qualificados, formados em Harvard, formados pelo mundo. Então, é isso uma empresa privada, ela consegue fazer. Os clubes de futebol resistem muito, os clubes fazem verdadeiras dinastias. Um cara que foi presidente, depois o filho dele vai ser presidente, depois o neto dele vai... do Vasta Gama do Eurico deu tu estás pegando muito bem, tu está tendo sentido da coisa. Os clubes têm muita resistência a se profissionalizar. E esta resistência fez com que os clubes se endividassem. Veja, os principais clubes brasileiros, hoje o Atlético, que nós renomamos como uma das equipes de ponta do futebol brasileiro, tem dívida superior a 1 bilhão. O Flamengo, que agora se recompôs, fez 2 contratações extraordinárias, tem passivo de 1 bilhão. O Corinthians tem passivo de 1 bilhão. Pô, não estou falando de 50 mil, de 100 mil, estou falando de R$1 bilhão, senhores. E isso é resultado de gestões paternalistas. Minha gestão vai terminar daqui 6 meses, eu preciso ganhar um título. Eu vou lá e contrato um jogador que eu não tenho a mínima condição de pagar, nem os direitos federativos, para ganhar, e aí o meu nome, o Ruschel foi presidente do Grêmio e foi campeão em 1900 e não sei. É assim que os clubes são geridos. Então, quando eu falo que a SAF é a marcha inexorável, porque ela traz a profissionalização. E como é que tu traz a profissionalização? Tendo alguém que responde pela perda. É tendo um dono. O dono não perde, cara. O dono não aceita perder. Então o que ele faz? Ele se capacita trazendo os melhores diretores, os melhores assessores, ele monta um plano de governo, o jogador tem que dar resposta, o executivo tem que dar resposta, existe metas no marketing, existe uma série de coisas que são analisadas numa SAF. Por quê? Porque a administração é profissional e o dono, ele quer o quê? Aquela palavrinha do nosso capitalismo, né? Lucro. Mas se tu analisar o futebol brasileiro, o Botafogo foi para a SAF. O Vasco está assinando com a 77 Partners, uma empresa americana. Flamengo está naquele rolo, não vai sair. Fluminense namora a SAF. Isso no Rio. São Paulo, Red Bull já é um time profissional a nível mundial, até que não passa esse problema, porque já tem dono. Corinthians é o problema. Palmeiras tem um outro tipo de SAF, tem gente com muita grana investindo no Palmeiras, coloca jogador, vai para a vitrine e vende. Vê o caso de Gabriel Veron agora. Então, eu acho que Santos é um próximo que vai, e São Paulo é mais ou menos parecido com os gaúchos. O time gaúcho, acho que são os últimos que vão entregar o bastião passado. Nós aqui, como a gente sempre diz, o gaúcho sempre é diferente, né? Não é por isso que nós somos gaúchos antes de brasileiros, e digo isso na certeza de que não estou falando só por mim, não, estou falando por uma coletividade. Somos todos gaúchos antes de brasileiro. É impressionante esse bairrismo que nós temos aqui. Então nós temos uma resistência muito grande, ou teremos uma resistência,
porque somos muito enraizados aos nossos clubes, né? Eu acho que nós temos isso aí. Também as nossas dívidas são muito menores, né, Chicão? O Grêmio tem seu passivo totalmente equilibrado, um passivo não chega a 1/3 dos passivos que eu nominei aqui em relação aos clubes principais, né? Mas em contrapartida nós aqui também temos menos capacidade de investimentos, nós temos menos empresas, nós temos dificuldades maiores de gerar rendas, né? Então nós vamos ter que achar essa equação aí. Eu não acho que a SAF seja o único caminho. Eu acho que ela é uma marcha inexorável do tempo para clubes que se endividaram e não há como sair. Olha, tu recompor um passivo além de 1 bilhão é impossível, não há como fazer. E as leis como aperto agora, por exemplo, eu vou te dizer, Chicão, bem, não para ti, né, para os teus telespectadores aí. Hoje o presidente que assina, ele assina junto, se ele não pagar os tributos, ele responde com o patrimônio pessoal dele. E o conselho de administração dele da mesma forma. A Lei Pelé e a legislação hoje te traz para a tua responsabilização patrimonial se tu não cumprir com as tuas obrigações legais ou se tu tiveres uma gestão fraudulenta. Então, cada vez o futebol está mais difícil, Chicão, porque não dá mais para fazer aventura. Isso aqui que eu contei, que se constituíram esses passivos enormes aí, era de uma época que vem de muito tempo. Agora não, a legislação apertou. Então, se tu não fizer uma gestão profissional ou fizeres a SAF, tu corres o risco de nós não acharmos mais presidente para os nossos clubes. Porque, veja bem, tu trabalhou uma vida, tu és um empresário bem sucedido, tu constituíste um patrimônio, tu vai ser um presidente desse clube aí, tu fica 1, 2 anos sem recolher os tributos, tu vai entregar uma parte do patrimônio pessoal depois. Isso ninguém vai querer fazer, né? Quem vota em outubro? O sócio, o torcedor? Quem é que vota? Nós teremos 3 eleições no Grêmio agora, num período de setembro a novembro. São 3 eleições. Nós elegemos um novo presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio, que são os conselheiros que votam. Então, temos o primeiro, a eleição presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio, então os conselheiros elegerão. Nós precisamos reeleger a cada 3 anos metade do Conselho Deliberativo do Grêmio. Então elegeremos 150 novos conselheiros. Esses conselheiros são votados pelo torcedor. Então o torcedor, com aquele requisito que já tem que ter sócio a um período mínimo ali determinado, tem que estar com a sua contribuição em dia, ele vai e vota e proporcionalmente, então, essas chapas de conselho, tu podes formar uma chapa de conselheiros, eu posso formar uma chapa de conselheiros e oferecemos aos sócios essas chapas. Eu vou lá e é obedecida a proporcionalidade de cada um. Então a chapa 1 fez 10% de votos, ela bota 10% de conselheiros. Chapa 2 fez 30% dos votos, ela bota 30% naquela ordem numérica do seu conselho, ela bota até 30%. E assim por diante. E aí vamos para a eleição, então, de presidente. Eleito o novo conselho, os 150 que permanecem e os 150 que chegam, vamos, então, fazer a eleição a presidente do Grêmio. Primeiro turno, votam os conselheiros. Todo candidato, eu, tu, ele, nós, vós, eles, qualquer um que fizer 20% dos votos no conselho, vai aquilo que nós nominamos de pátio, que agora já não é mais pátio, porque o voto eletrônico terminou com a história de pátio, mas se chamava sempre vão ao pátio. Então, de quantos candidatos forem que fizerem 20% dos votos, causa de barreira, fizerem 20% dos votos, eles vão para o torcedor e aí sim vem a palavra definitiva, o torcedor escolhe seu novo presidente para o próximo triênio. Próximo triênio. A gestão do presidente do Grêmio são pelos próximos 3 anos, a partir de 23, 24 e 25. O torcedor é o torcedor normal e o sócio-torcedor também. Sim, toda a qualidade de sócio que estiver em dia, ele é um votante. Se 80 mil torcedores, ele vai votar.
Como tem um prazo, não adianta se associar um mês antes da eleição, né? Tem que ter tem clubes, o Inter tem um prazo, o Grêmio tem outro prazo, tem clubes que são 2 anos, tem clubes que é 1 ano, tem clubes que são 3 anos, depende de cada clube, né? Tu tem que ter cumprido, porque senão teria um oportunismo, né, Chicão? Eu sou um cara bem apessoado, tenho uma empresa com 5 mil funcionários, pego meus 5 mil funcionários um mês antes da eleição, associo todo mundo ali e vira arranca com 5 mil. Não pode, né? Não pode ser assim. Então, há um prazo, há um interregno que varia de clube para clube, isso está dentro do seu estatuto, e contribuição em dia, né? Isso é importante. Sócio que não estiver em dia não consegue votar. Em outubro é Ruschel na perna, então? O Ruschel vai estar num dos movimentos, a gente vai fazer um lançamento oficial, num dos movimentos a gente vai estar lá. Tem algum nome a chapa? Ainda não tem nada. Isso eu tenho certeza que tu vais me honrar com o prestígio de um novo convite que eu gostaria de vir anunciar aqui, quando nós anunciarmos os nomes, a chapa toda, vim trazer para ti isso aqui. Colorado ou gremista? Colorado. O time dele despediu um monte de gente semana passada, sem explicação. Aumentou o desemprego, aumentou o desemprego. Colorado aumentou o desemprego. Eu tenho 1 minuto ainda, eu preciso contar uma passagem muito rápida aqui, como conheci Chicão Tofani. Primeiro, eu um jovem, já fui jovem, acredita? Estou no meio de uma festa lotadíssima, e começo a perceber um alvoroço, todo mundo querendo ir para a portaria do evento. Mas como a festa é aqui dentro, que tudo? Estava chegando Chicão Tofani com a sua equipe para fazer entrevistas no programa. Ele provocava uma revolução em cada evento que a gente estava, né, com a chegada do Chicão Tofani. E a segunda passagem, que é fantástica também, um dia eu trocava ideias ali profissionais com um colega, e disse, então vou te indicar aqui fazer uma indicação, vou te dar um cartão aqui. E me deu um cartão, que eu acostumava, imaginando que fosse um cartão de papel ou alguma coisa, era um cartão, qual é o produto? De mármore. De mármore. Eu recebi um cartão de mármore. Então, quem conheceu cartão de mármore, só Chicão Tofani teve, não no Rio Grande, Porto Alegre ou Rio Grande do Sul, no Brasil, ninguém teve cartão de mármore, Chicão. Nunca mais esquece. É inesquecível, é fantástico. Eu vou te dizer, tu deves isso aos teus telespectadores aqui, que tu traga um dia e apresente a eles. Tu deves ter um modelo guardado, porque é uma coisa linda, uma coisa maravilhosa. São coisas que estarão na história. Quem for contar a história de Porto Alegre, nós estamos aqui diariamente fazendo história no Rio Grande do Sul, né? Quem não contar essas passagens do que eram as noites, o que eram as festas noturnas em Porto Alegre, com a presença de Chicão Tofani, e este cartão de apresentação de Chicão Tofani não estará contando a história completa do Rio Grande do Sul. Valeu? Quando lançar a candidatura, a gente vem conversar aqui. Está aqui o futuro presidente do Grêmio, que eu tenho a honra de ser amigo e colega de bancada na atualidade Pampa. É Ruschel, é tão nepotista, que deixou o filho no lugar dele na Grenal. Essa tá com o mesmo nome. E com o time de voz treinado, para dizer o Ruschel não saiu da Grenal. O meu querido Ayrton, aproveito o abraço, meu filho querido Ayrton Ruschel Júnior, a quem eu tive que sair da Grenal para voltar para o nosso Atualidades Pampa ali, né? E eu preenchi um nepotismo bem afetuoso, bem querido. Deixar um filho não tem coisa mais bonita que isso, né? Com o mesmo nome, então ninguém nem notou que eu saí, Chicão. Ninguém notou. O Ruschel está em 2 lugares. Valeu, Ayrton Ruschel. A gente continua sempre aqui nas redes sociais.